Gente, que acontece? Hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto delicado, um assunto que é pesado para muitas pessoas, um assunto difícil. E como eu havia dito anteriormente, sempre que possível eu vou estar utilizando um personagem da literatura para a gente estar discutindo determinados assuntos. O da vez é o personagem central desse livrão aqui, Bhagavad Gita, é o guerreiro Arjuna. O que acontece? Arjuna perde os pais muito cedo. E a família de Arjuna expulsa ele da cidade. Por quê? Porque Arjuna era um príncipe. Ele automaticamente herdaria o trono dos pais e o reino. Então a família, com aquela ganância, toma o trono de Arjuna e expulsa Arjuna da cidade. Como é uma história indiana, o que acontece? Krishna passa a tomar conta de Arjuna e faz de Arjuna um grande guerreiro. Um guerreiro que jamais perde batalhas. E um dia Krishna volta com Arjuna, já como esse grande guerreiro, para sua cidade natal, para poder lutar com os seus familiares e retomar o que é seu de direito, para fazer justiça. Ponto. Pequena passagem do livro é o que eu quero discutir com vocês. Gente, o que acontece? Quando Arjuna chega ali no campo de batalha, ele percebe que no fronte do inimigo estão todas as pessoas que ele ama, todas as pessoas da família dele. Arjuna automaticamente entra em conflito. Ele joga o arco e flecha dele e senta. E diz, não vou lutar. Por quê? Porque nesse momento, o superego de Arjuna começa a trabalhar ali, na cabeça dele. Não, você não pode fazer isso. São pessoas que você ama, são seus familiares, são seus amigos, as pessoas que sempre estiveram mais próximas a você ali. Como que você pode matar as pessoas que você ama? Porque não tem como se fazer justiça matando as pessoas que você ama. Como que você pode pegar de volta o que é seu matando essas pessoas? Então o superego de Arjuna começa ali a trabalhar na cabeça dele e ele fala para Krishna, não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar. E Krishna argumenta muito com Arjuna e dá ordem. Levanta, pega teu arco e flecha e luta. Gente, olha, às vezes as pessoas pensam que relações tóxicas só acontecem com parceiros afetivos, em relações afetivas. Isso não é verdade. Infelizmente, muitas vezes, a nossa primeira fonte de conflito, de dificuldade, parte daqueles que estão mais próximos a nós, que convivem com a gente. São os nossos familiares, Tem pessoas que têm dificuldade em lidar com os pais que têm dificuldade de lidar com filhos, dificuldades entre irmãos, parentes mais próximos, como tios, tias, primos, enfim, Toda a ordem de familiares. Às vezes, tem pessoas que têm esse tipo de conflito, porque por mais que sejam pessoas que a gente ama, por mais que sejam pessoas próximas, que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida, existem aquelas que muitas vezes são pessoas
tóxicas, de personalidade difícil, muitas vezes narcisistas, e é muito difícil lidar. É muito difícil lidar. Principalmente com aquele tipo de familiar que gosta de fazer diferença, né? Gosta mais de uns, menos de outros, enfim. Mas, gente, o que acontece? O que eu quero deixar aqui hoje para reflexão? Como que eu terminei essa pequena passagem da história de Arjuna? Krishna dá ordem: pega teu arco e flecha, levanta e luta. O que acontece? Eu sei que muitas vezes a gente vai passando por coisas, né? Porque amamos as pessoas. E claro que diferente de Krishna, que queria que Arjuna lutasse, a gente não quer enfrentar uma batalha familiar, a gente não quer criar uma guerra familiar, a gente não quer gerar conflitos familiares. Mas o que a gente precisa aprender? Amor próprio, amor narcísico, se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Antes de qualquer pessoa, é tu primeiro. Existe uma palavrinha que é muito pouco utilizada, chamada parresia. Parresia quer dizer coragem. Coragem de não se deixar dominar pelo seu superego, que está dizendo para você: não, você tem que se submeter, você tem que aguentar, você tem que passar, você ama, você tem que engolir, você ama, você tem que suportar. Pensa na sua necessidade neurótica de afeto. Se você se afastar, é um afeto a menos para você. E, gente, muitas vezes as nossas tendências neuróticas, as nossas necessidades neuróticas, especialmente de afeto, nos mantêm amarrados, presos, atrelados a pessoas que nos fazem mal, independente de quem elas sejam. Então chega um momento que você tem que aprender a dizer não. Basta, chega. Isso implica em dizer para o outro: acabou o controle que você tinha sobre mim, sobre a minha vida. Tô dando meu grito de liberdade. Não vou deixar de amar você, porém vou começar a me afastar. Isso quando é necessário ser dito. O que acontece em último caso. Porque você pode simplesmente se afastando e cortando os laços e rompendo. É uma reunião familiar uma vez por ano e olha lá. Parresia. Porque, gente, a gente só aprende a se libertar quando aprende a dizer não. Esse domínio do superego sobre nós, não, você ama, você tem que aguentar, você tem que passar, você tem que fazer, isso a gente trabalha em terapia. Ah, mas eu não consigo dizer não. Então você precisa também trabalhar o seu ego, fortalecer o seu ego através do processo terapêutico. Porque não é possível que nós passamos muitas vezes uma vida nos sujeitando a pessoas que são altamente nocivas a nós. Ai, olha, todo mundo vai na casa de fulano. Você tem que ir também, porque senão a família vai falar: pera lá, mas fulano não gosta de mim. Eu vou fazer o quê na casa de fulano se eu sei que não gosta de mim? Então deixa a família falar. Eu não posso ir e ponto. Tem 1 milhão de desculpas que você pode dar. E quebrando esses laços sem necessariamente
ter que gerar um conflito familiar por conta disso. Buscar terapia, porque eu sei que tem casos que realmente são muito pesados, né? A gente que estuda saúde mental, a gente se defronta muito com esses casos. E são os casos assim mais difíceis, vamos dizer assim, de ser elaborados, porque envolve o afeto, muito amor. E por isso mesmo são laços que são muito difíceis de serem rompidos, mas são laços que não são bons, muitas vezes. Mas é necessário a gente dar aquela quebrada para poder viver melhor com a gente mesmo. E dentro do processo terapêutico você vai entender o porquê que você se mantém nesse tipo de relação, muitas vezes, tolerando isso, suportando isso, vai se conhecer melhor e vai perceber o tamanho do valor que você tem, independente de quem quer que seja, do que as pessoas pensem, independente delas gostarem de você ou não, delas quererem você por perto ou não. É você em primeiro lugar. Nós vamos falar bastante aqui ainda sobre esse assunto, tá? É um assunto que dá pano, como dizem aí, para muita manga, né? E a gente vai explorar bastante. Mas eu quero deixar essa reflexão para vocês hoje. Vamos seguir ali o conselho de Krishna. Vamos usar a parresia, a coragem, nos levantar, tomar nosso arco e flecha e lutar. Um abraço.